Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 411. Você quer morrer. Duas Caudas nunca tinha sido tratada dessa forma antes. Diante da provocação verbal de Nagato, ela explodiu em fúria. Com um leve empurrão das patas traseiras, seu corpo enorme avançou. Suas gigantescas garras azuis brilhavam friamente enquanto cortavam em direção a Nagato, o brilho assassino em seus olhos ainda mais mortal. Se o ataque atingisse o alvo, ela tinha certeza de que o humano à sua frente não teria chance de sobreviver. A distância entre eles desapareceu em um instante. Tis, um pouco lento demais, comentou Yaiko do lado de fora da barreira com um tom de desdém. Duas Caudas tinha poder, mas naquela velocidade? Atingir Nagato era ilusão. Se ela pudesse se transformar em Non, talvez houvesse uma chance. Como esperado, Nagato nem pensou em se esquivar. Se fosse lutar, acabaria com a luta com um golpe decisivo. Sem um único movimento, o tecido da parte superior do seu corpo se rasgou, revelando um físico magro e tonificado por baixo. Uau, isso é muito melhor do que um corpo cheio de costelas, comentou Kawakaze presunçosamente, incapaz de esconder sua satisfação. Que costelas? Tsunade perguntou, sem entender o comentário. Kawakaze ignorou o ocorrido casualmente, certo de que tal destino nunca mais aconteceria a Nagato. Estrondo. Um som profundo e abafado ecoou pelo campo de batalha. Um braço mecânico se estendeu por trás do ombro de Nagato, fechando-se instantaneamente e agarrando todo o corpo de Duas Caudas. A força do impacto empurrou Nagato 7 centímetros para dentro do chão. No entanto, por mais que Duas Caudas lutasse, ela não conseguia avançar mais. Se como isso é possível? Duas Caudas encarou Nagato incrédula. Ela não conseguia entender como um mero humano poderia igualar sua força apenas com poder físico. Isso não é o suficiente, disse Nagato, inclinando a cabeça levemente para cima, com um sorriso irônico no canto dos lábios. Quando sua franja se repartiu, o Rinnegan em ambos os olhos brilhou intensamente diante de Duas Caudas. Esses olhos. O medo enterrado profundamente no coração de Duas Caudas de repente veio à tona e num instante, o único pensamento em sua mente foi correr. Esses eram os olhos do Rikudo Sennin. Como ela poderia esquecer? Ah? Você reconhece esses olhos? Embora Kawakaze nunca tivesse contado a verdade a Nagato, ele sempre desconfiou. Seu estudo aprofundado de ninjutsu médico havia confirmado há muito tempo que aqueles olhos não eram seus de nascença. Não, isso é impossível. Os olhos de Duas Caudas estavam cheios de terror, mas quanto mais ela lutava, mais forte Nagato assegurava. Esqueça, não importa, murmurou Nagato balançando a cabeça em sinal de autodepreciação. Não havia sentido em insistir na origem daqueles olhos. Enquanto fossem seus agora, eram parte dele. Assim que terminou de falar, ele levantou as mãos e duas longas barras pretas dispararam em alta velocidade. Com um dos membros dianteiros preso, Duas Caudas não tinha como escapar. Sopro! Sopro! O som das varas perfurando a carne era assustadoramente claro. Uma das patas traseiras de Duas Caudas foi atravessada em cheio. Ai! A dor a fez voltar à consciência e, instintivamente, ela balançou seu membro dianteiro livre em direção a Nagato mais uma vez. Desta vez, chamas azuis deslumbrantes engolfaram todo o seu membro, queimando ferozmente com a intenção de reduzir o humano diante dela a cinzas. Descendente de Rikudo Sennin ou não, tanto faz. Por que você não se comporta? Nagato permaneceu imperturbável diante do ataque feroz dela. Ele ergueu a mão, lançando outra vara negra. No mesmo instante, o braço mecânico atrás de seu ombro liberou Duas Caudas, e ele recuou rapidamente, com movimentos fluidos e precisos. Contê-la dessa maneira não foi a abordagem mais eficiente. O que você fez comigo? Não só seu ataque errou, como ela sofreu outro ferimento. Seu rugido enfurecido ecoou pela barreira. Embora ela tivesse se libertado, ela podia sentir seu chakra completamente desorganizado. Se a interferência tivesse sido mais forte, ela percebeu com medo, ela poderia ter se tornado uma marionete, completamente à mercê do inimigo. E a causa de tudo isso, aquelas hastes longas e pretas incrustadas em seu corpo. Ao perceber isso, ela abriu a boca e tentou puxá-los para fora. Muito inteligente, comentou Kawakaze com um leve sorriso, embora seu tom carregasse um toque de zombaria. Você acha que é o único com cérebro? Tsunade lançou-lhe um olhar de puro desdém. Kawakaze estava realmente comparando sua inteligência à de uma besta com cauda? Não, como ele poderia sequer pensar em se rebaixar daquele jeito? Kawakaze queria retrucar, mas lembrando que Tsunade ainda estava de mau humor, ele decidiu sorrir e aguentar. Yaiko e os outros, observando de fora da barreira, lutavam para conter o riso, com os rostos contorcidos de diversão. Se não fosse pelo seu forte autocontrole, eles poderiam ter perdido o foco em manter a barreira. Apenas Nagato permaneceu inalterado, com sua atenção fixada unicamente em Duas Caudas. Nem pense nisso. Nagato já havia previsto o movimento dela. Não havia como deixá-la remover as varas. Embora o dano físico causado tenha sido pequeno, seu efeito foi muito mais significativo. Liberação da terra. Aprisionamento na prisão terrestre. Ele rapidamente formou selos de mão e bateu a palma da mão no chão. À medida que seu chakra irrompia na terra, o chão sob o Duas Caudas tremeu violentamente. Em um instante, enormes espinhos de pedra irromperam, perfurando o ar de todas as direções. Ainda tentando remover as hastes, Duas Caudas foi pega de surpresa, empalada de vários ângulos, seu corpo ficou machucado e dilacerado. Esse movimento é bem cruel. Você ensinou isso a ele? Os olhos de Tsunade transpareciam um toque de admiração. Ela não queria ser apenas uma potência imprudente, ansiava por técnicas mais refinadas. Infelizmente, algumas coisas foram predestinadas. Você já me viu usar a liberação da terra? Ele provavelmente a desenvolveu sozinho. Essa técnica é definitivamente de nível S.
Kawakazi nem olhou para ela, ele sabia que ela o estava provocando deliberadamente. Mas ele não se importava. Se ele havia ensinado a Nagato ou não, não importava. Nagato era seu discípulo, afinal. É realmente impressionante, admitiu Tsunade. Mas nem todos conseguiriam fazer isso nesse nível. Ela não estava duvidando de Nagato, ela estava reconhecendo sua habilidade. Para uma técnica funcionar tão efetivamente contra uma besta com cauda, não havia dúvidas de que era de classificação S. Mas o poder do mesmo jutsu pode variar drasticamente dependendo do usuário. Você tem razão, Kawakazi assentiu. Imediatamente pensou em Madara Uchiha, que conseguia transformar até mesmo um jutsu de nível B em algo absurdamente poderoso. Não vai acabar assim, vai? Tsunade pareceu um pouco decepcionada ao olhar para o Duas Caudas empalado. A luta foi curta demais, ela esperava mais de uma besta com cauda. Você está pensando demais. Não importa o quão fraca ela pareça, ela ainda é uma besta com caudas, zombou Kawakazi. Às vezes, o processo de pensamento dessa mulher era desconcertante. Ela já havia encontrado bestas com cauda antes. Como ela poderia fazer uma pergunta tão infantil? Se ele não tivesse medo de levar um tapa, ele teria zombado dela abertamente. Se as bestas com cauda fossem fáceis de subjugar, elas não seriam consideradas as armas definitivas. Enquanto os dois discutiam, Duas Caudas de repente explodiu em fúria. Rugido. Antes que Nagato pudesse fazer outro movimento, uma enorme onda de chakra explodiu de seu corpo. As chamas azuis ao redor dela queimavam ainda mais intensamente, e seu calor intenso se espalhava por toda a barreira. Os espinhos de terra que a perfuravam se desintegraram sob a força das chamas, e seus ferimentos começaram a cicatrizar rapidamente. Tirando as poucas hastes pretas ainda incrustadas em seu corpo, com as quais ela ainda precisava lidar, ela havia quase recuperado sua força total. Capítulo 412. Imperdoável. A voz normalmente gentil de Duas Caudas tornou-se áspera, e uma enorme bola de fogo flamejante saiu de sua boca, mirando diretamente em Nagato. A bola de fogo rugiu pelo ar, queimando o chão sob ela enquanto avançava. Se alguém fosse pego em tal ataque, o resultado era óbvio, aniquilação total. Acho que isso a fará questionar a vida. Parece bem intimidador, mas infelizmente, o ninjutsu não tem efeito em Nagato. Este Duas Caudas é simplesmente grande e não muito habilidoso. Hehehe. E Aiko e os outros continuaram a conversa casual, imperturbáveis pela batalha. Na verdade, acharam a cena dentro da barreira um tanto monótona. Eles já conseguiam prever várias maneiras pelas quais Nagato poderia responder, e nenhuma delas era particularmente surpreendente. Caminho preta. Nagato escolheu o contra-ataque mais simples e menos dramático. Diante dos olhos atordoados de Duas Caudas, sua poderosa bola de fogo começou a encolher. Suas chamas se dissipando no nada enquanto Nagato a absorvia sem esforço com uma mão. Sua expressão permaneceu calma, como se ele tivesse acabado de respirar. Ninjutsu é ineficaz contra você? O Duas Caudas achou difícil de acreditar. Em um mundo onde o ninjutsu era a base da batalha, esse humano estava se dizendo intocável? Por mais absurdo que parecesse, ela não teve escolha a não ser admitir que estava perigosamente perto da verdade. Embora reconhecesse o Rinnegan, ela nunca havia experimentado seu verdadeiro poder em primeira mão. Eu não diria isso, respondeu Nagato com um leve sorriso. Mas seu ninjutsu não vai funcionar comigo. A primeira frase soou humilde, mas a segunda quase fez Duas Caudas engasgar. Então, o que me diz disto? Ainda não convencida, ela reuniu uma quantidade imensa de chakra na boca. Uma esfera de alta densidade se formou rapidamente, o ataque máximo de uma besta com cauda. A Bijudama. Se esse cara consegue lidar com uma Bijudama tão facilmente, é melhor eu começar a pensar em como escapar. É tão grande. Uau, nunca vi uma Bijudama de perto antes. Estou tão animado. Droga, ele é retardado, disse Kakuzu sem rodeios, ganhando 3 olhares penetrantes. Esses 3 idiotas não pareciam entender a gravidade da situação. Não lhes ocorreu que se Nagato falhasse e a barreira desmoronasse, todos seriam vaporizados? Kakuzu não ficaria por ali para descobrir. Se aquela Bijudama sequer cambaleasse em direção à barreira, ele partiria sem hesitar. Quem sabia se aquela barreira ridícula conseguiria detê-lo? Ele não tinha interesse em testar seus limites. Gostaria de ver você mesmo parar com isso. Nagato deu um sorriso sombrio e inclinou a cabeça levemente. Um arrepio percorreu a espinha de Duas Caudas. Shiha Tensei. Com um murmúrio baixo, uma força repulsiva massiva irrompeu de Nagato, lançando a Bijudama de volta para Duas Caudas, numa velocidade ainda maior do que antes. Porra! Duas Caudas xingou abertamente. Não era assim que as coisas deveriam acontecer. Será que ela conseguiria sobreviver à sua própria Bijudama? A ideia de tentar engoli-lo passou pela sua mente por menos de um segundo antes que ela desistisse da ideia. Mas o problema persistia, quase não havia espaço para desviar. A barreira era muito estreita e a distância, muito curta. Nagato havia planejado isso perfeitamente e agora ela estava presa. Esse garoto realmente age como você quando é mau. Tsunade não conseguiu conter o riso, embora não tivesse certeza se estava elogiando Kawakazi ou zombando dele. Obrigado, respondeu Kawakazi com um sorriso exagerado e insincero, aceitando totalmente a culpa pela crueldade de Nagato. Bang! Após a violenta explosão, fumaça e poeira cobriram toda a barreira, reduzindo a visibilidade a 0. Liberação de vento, grande avanço. Com uma única técnica de Nagato, a névoa espessa foi instantaneamente varrida, revelando o campo de batalha mais uma vez. Ele agora estava perto da borda da barreira com Non não muito longe. Ao vê-lo ileso, a tensão em seu coração finalmente se aliviou. À distância, Duas Caudas estava em condições muito piores. Uma enorme cratera marcou o impacto da explosão e no centro dela, a besta com cauda permanecia de pé, machucada e lutando para respirar. Feridas profundas cobriam seu corpo, seu pelo chamuscado e dilacerado. Mesmo assim, apesar do seu estado miserável, ela permaneceu de pé.
Seus ferimentos estavam se curando, embora em um ritmo dolorosamente lento. Até mesmo sua própria bijudama havia causado danos tremendos. Uma técnica tão poderosa e requer apenas um intervalo de 5 segundos. O tom de Tsunade, antes cheio de frustração pela habilidade, agora carregava admiração. Mesmo depois de assistir She-Ra Tensei diversas vezes, ela não conseguiu deixar de se maravilhar com isso. Aos olhos dela, uma técnica divina como essa nunca poderia ser superestimada. Isso é só o começo. Ainda existe a técnica definitiva que pode. Tenha um efeito decisivo. Kavakazi quase revelou demais e rapidamente se conteve. Ele nunca compartilhou certo segredo sobre o Rinnegan, nem mesmo com Tsunade. Acima de tudo, ele esperava que Nagato nunca tivesse que usar aquela habilidade específica. Essa era sua oração silenciosa como ancião. Qual técnica definitiva? O interesse de Tsunade foi imediatamente despertado. A técnica de selamento mais forte da história do mundo ninja, respondeu Kavakazi com absoluta certeza. Ao longo de toda a história, o Shibaku Tensei foi, sem dúvida, considerado a técnica de selamento mais formidável. Claro, havia duas versões, a versão dos 6 caminhos e a versão padrão. Tem certeza? Os olhos de Tsunade brilharam de dúvida, sem saber quanto peso dar à sua afirmação. Acredite ou não, você saberá com certeza quando vir. Kavakazi sabia que Nagato não precisaria do Shibaku Tensei contra o Duas Caudas, ainda não. Como ele não conseguiu demonstrar isso em primeira mão, não fazia sentido dar mais explicações. Afinal, com seu próprio nível de habilidade em Finjutsu, afirmar tal coisa não era exatamente convincente. Então vou esperar. Tsunade sorriu, claramente satisfeita com a autoconsciência de Kavakazi, e riu suavemente cobrindo a boca. Terminada a breve conversa, ambos voltaram sua atenção para a barreira. Lá dentro, Nagato encontrou o olhar de Non, tranquilizando-a silenciosamente, antes de dar um passo à frente em direção ao poço. Cada passo que ele dava parecia mais pesado, e a cada passo que se aproximava, Duas Caudas instintivamente recuava. Em apenas algumas trocas, o medo foi instilado nele. Agora ele entendia que aquele homem era um oponente que ele não tinha esperança de derrotar. Você está convencido? Nagato parou na borda da cratera, olhando para Duas Caudas. A pressão do Rinnegan era ainda mais sufocante do que antes. O que você quer que eu faça? Duas Caudas ansiava por liberdade, mas valorizava muito mais sua vida. Renascer não era uma opção, era melhor perdurar do que ser selado novamente. Na verdade, é bem simples, disse Nagato. Você só precisa me deixar colocar essas coisas em você. Ele falou com uma gentileza perturbadora, embora suas palavras fossem tudo menos isso. Com um movimento de pulso, uma pilha de barras grossas e pretas se materializou na borda da cratera. Então, você realmente vai me eliminar? Os olhos do Duas Caudas se arregalaram de medo ao ver as varas, agora muito mais grossas do que antes. Não havia dúvidas em sua mente. A verdadeira intenção de Nagato era clara. Ele queria transformá-lo em nada mais do que uma marionete. Estou apenas sendo cauteloso, disse Nagato calmamente. Se você se comportar, prometo que não vou tomar conta do seu corpo. Ele não fez nenhum esforço para esconder a função das hastes. Embora suas palavras fossem sinceras, Duas Caudas não conseguia confiar nelas. Como poderia arriscar sua liberdade em promessas vazias? Uma vez que essas hastes estivessem cravadas em seu corpo, o controle estaria inteiramente nas mãos de Nagato. Não haveria mais volta. Posso me submeter a você, disse Duas Caudas após uma pausa. Mas não vou aceitar ser um fantoche. Pelo menos era possível perceber que Nagato tinha a intenção de selá-lo novamente. Os humanos viviam apenas algumas décadas, enquanto eles podiam viver para sempre. Quando o tempo de Nagato finalmente chegasse ao fim, a liberdade estaria novamente ao seu alcance. Enquanto esse pensamento se instalava, um sorriso fraco e sábio surgiu no canto da boca de Duas Caudas. Capítulo 413. Sinto muito, mas você não tem o direito de negociar comigo. Se você não aceitar, eu vou arrancar isso de você. Nagato quase pensou que o Duas Caudas tinha sido espancado até a morte. Como ele ainda podia estar rindo? Mas ele não sentiu compaixão e ainda se recusou a lhe dar uma escolha. Não podia permitir que as Duas Caudas vagassem livremente pela terra da chuva. Seria muito instável, introduzindo muitas variáveis imprevisíveis. Antes mesmo que suas palavras terminassem, Nagato já estava no ar. Contra o pano de fundo da barreira vermelha, o Duas Caudas o encarou como se ele fosse um deus. O medo tomou conta da fera, forçando-o a recuar. Não havia mais luta em seus olhos. Que tipo de ataque viria a seguir? Ele morreria? Esses pensamentos levaram seu espírito à beira do colapso. Liberação de água, explosão de mordida de dragão de água. Nagato não deixou o Duas Caudas esperando. Com alguns rápidos sinais de mão, ele liberou uma das técnicas secretas de liberação de água de Tobirama. As imensas flutuações de chakra fizeram com que aqueles do lado de fora da barreira ofegassem de admiração. O Duas Caudas, com o corpo tenso, olhou para baixo inquieto. O poço profundo abaixo dele criava um campo de batalha perfeito para Nagato, e sua liberação de água naturalmente suprimiu a liberação de fogo da fera. Antes que o Duas Caudas pudesse reagir, um pequeno lago se formou rapidamente submergindo. No instante seguinte, um enorme vórtice ascendente lançou a fera como uma boneca de pano. Enquanto ela caía no ar, as chamas azuis que cobriam seu corpo diminuíram significativamente. Sem nada para se apoiar, ela só pôde suportar a dor, grata por ainda estar viva. Mas Nagato não havia terminado. O vórtice ascendente se fundiu em um feroz dragão aquático que despencou do alto.
Não. Os gritos do Duas Caudas foram abafados quando o dragão atacou, jogando-o de volta para o poço profundo. A água se agitou violentamente e por um longo momento a fera desapareceu. O chakra dele parece mais fraco, murmurou Nagato, franzindo a testa. Será que ele o havia matado acidentalmente? Não era essa a sua intenção. Abaixando-se em direção ao campo de batalha, ele se preparou para dispersar a água e confirmar sua condição. Mas antes que ele pudesse agir, uma enorme esfera de energia rasgou a superfície. Outra Bijudama. Dessa vez, porém, o golpe não foi direcionado a Nagato, mas sim à barreira. O Duas Caudas o seguia de perto, com movimentos lentos e o corpo coberto de feridas. Já não carregava a presença imponente que tivera no início. Este é seu último recurso? Nagato percebeu que o Duas Caudas estava gravemente ferido. Sua recuperação de chakra não conseguia mais acompanhar seu consumo. Esta Bijudama era sua última esperança. Um leve sorriso irônico curvou os lábios de Nagato. Ele não tinha intenção de interferir. Já conseguia imaginar o desespero no rosto do Duas Caudas. Será que ele realmente achava que uma Bijudama poderia destruir a formação dos 4 Yang vermelhos? Não era que Nagato tivesse fé no jutsu em si, mas sim que ele tinha fé em Kawakaze. Se o sensei disse que era inquebrável, então era. Flutuando no ar, braços cruzados, Nagato simplesmente observava em silêncio. Ele observou a Bijudama avançando em direção a Kakuzu e viu o momento em que as pupilas de Kakuzu se contraíram. Tentando nos usar como um ponto fraco? Continue sonhando. Isso mesmo. Yaiko e os outros estavam ansiosos, finalmente era a vez deles de contribuir. Kakuzu, no entanto, não compartilhava do entusiasmo deles. Seu olhar permaneceu fixo na Bijudama, agora na metade da montanha. Suor frio escorria por sua testa. Ele tinha medo da morte? Absolutamente. Ele estava apavorado. Quanto mais velho você fica, mais o medo toma conta de você. Se ele não tivesse temido a morte, já teria morrido há muito tempo. Ele engoliu em seco. A Bijudama estava quase em cima dele. Desculpe. Não estou disposto a arriscar. Kakuzu fechou os olhos com força, tentando afastar as mãos. Mas eles não se moveram. Por algum motivo, seu corpo se recusou a obedecer. Suas mãos permaneceram imóveis, continuando a canalizar chakra para a barreira. Droga, morra logo. Seus olhos se abriram de repente. Uma explosão estrondosa ocorreu. Fumaça e poeira engolfaram a barreira mais uma vez. A barreira pode ser removida. Antes mesmo que a fumaça se dissipasse, a voz de Nagato chegou aos outros. Yaiko e os outros não hesitaram e imediatamente derrubaram a barreira. Quando a cena se tornou visível, Duas Caudas estava imóvel no chão, com grossas hastes pretas perfurando seu corpo. É isso! Yaiko olhou para a fera derrotada e lhe deu um chute brincalhão. Não era fácil mexer com alguém consciente, mas os inconscientes eram alvo fácil. Agora, ele podia se incluir entre aqueles que haviam derrotado uma besta com cauda. Conan pareceu compartilhar o mesmo pensamento e se juntou a eles, enquanto não permaneceu mais calmo. Deve funcionar, murmurou Nagato, embora não parecesse totalmente convencido. Sua mente já havia divagado para algo sinistro. Então, apesar de mal conseguir abrir os olhos um momento atrás, Duas Caudas de repente se levantou. Yaiko e Conan pularam para trás, assustados. Ha. Não caiu na gargalhada, percebendo facilmente o brilho de travessura na expressão de Nagato. Você é bom, nos enganando de novo. Vocês dois são os piores. Yaiko e Conan se irritaram, extravasando sua frustração. A cena fez Kawakaze e Tsunade rirem incontrolavelmente. Em meio à comoção, ninguém percebeu que o humor de Kakuzu havia mudado. Se não houver mais nada, vou para casa, disse Kakuzu secamente antes de se virar para ir embora. Nagato e os outros não pensaram muito nisso. E até alguém como eu pode ter apegos? Caminhando sozinho, Kakuzu balançou a cabeça em autodepreciação. Mal se reconhecia mais. A esposa do sensei, Duas Caudas. Não vai morrer se a gente deixar ele aqui, né? Perguntou Nagato a Tsunade. Bestas com cauda não eram criaturas comuns, e ele não tinha certeza se precisavam de atenção médica. Não se preocupe, ele não vai morrer, disse Tsunade com um aceno casual. Só encontre um lugar decente para jogá-lo. Bestas com caudas selvagens não eram tão fáceis de eliminar. Entendi. Nagato assentiu, planejando jogar o Duas Caudas nas profundezas da floresta e invocá-lo quando necessário. Já que a questão da besta com cauda foi resolvida, manteremos contato para quaisquer atualizações de como disse Kawakaze dando suas ordens. Não vai demorar muito para que o terceiro Raikage faça seu movimento. Entendido, Sensei, respondeu Yaiko, enquanto Conan assentiu ao lado dele. Sensei, devemos unir forças com Kumo? Perguntou Nagato. Ele queria entender até que ponto a Akatsuki Gakure cooperava. Eles não podiam simplesmente ajudar Kumo indiscriminadamente. Kawakaze levou um momento para organizar seus pensamentos. Abordamos isso na reunião, e o consenso geral foi claro. A Kumo não te procurou por falta de confiança na própria força. Em vez disso, eles te veem como uma camada extra de segurança. Se eles não fossem fortes o suficiente para invadir uma vila sozinhos, não haveria sentido em uma aliança com você. Nossa previsão é que o primeiro alvo de Como será a Terra do Vento. Assim que eles fizerem seu movimento, aquela velha raposa do Noki não ficará de braços cruzados. É aí que você entra. Você não será necessário para o ataque em si, mas provavelmente será chamado para conter a retaliação de Iwagakure. Quanto à possibilidade de você se juntar à invasão de Iwagakure após a queda da Terra do Vento, isso ainda é incerto. A análise de Kawakaze foi completa, e o grupo de Nagato ouviu atentamente, concordando enquanto absorvia os detalhes. Todos concordaram, sob a liderança de Hasa, Tsunagakure não teria chance contra o poder dos irmãos de Komo. Capítulo 414. Entendo. Então, no máximo, lutaremos em Iwagakure. Afinal, isso não é problema deles. Noki não vai se esforçar ao máximo, disse Non. Tendo passado muito tempo em Iwagakure, ela tinha uma boa noção da maneira como Noki lidava com as coisas.
É isso mesmo. Aquele velho é completamente sinistro. Não se contenham quando lutarmos, acrescentou Tsunade, com sua raiva aumentando ao se lembrar de como Noki atacou Konoha primeiro durante a Segunda Grande Guerra Ninja. Entendido. Depois de conversar por um tempo, o grupo relutantemente encerrou o compartilhamento visual. Kawakaze e Tsunade permaneceram descansando ao sol, conversando sem pressa. Enquanto isso, a equipe de Nagato colocou duas caudas no chão e seguiu em direção à vila, caminhando em ritmo acelerado, rindo e conversando ao longo do caminho. O resto do dia passou pacificamente em Akatsukigakure, e a calma persistiu por meio mês, até que a chegada repentina de A destruiu completamente. Desta vez, A chegou sozinho, totalmente armado, exalando um inconfundível ar de severidade. Faz tempo que não nos vemos, cumprimentou Yaiko, sorrindo alegremente enquanto se sentava no assento principal da sala de estar. Seus olhos percorreram as roupas de A, e uma suposição se formou em sua mente. O que o traz aqui? Não há tempo para conversa fiada, então serei breve. O tom de A era incisivo e direto. Daqui a 2 dias, espero que você envie tropas para atacar o país da Terra. Meu pai lançará sua ofensiva ao mesmo tempo. O peso de suas palavras congelou a sala por um momento. Tão urgente? Nagato foi o primeiro a se recuperar. Não era isso que o sensei havia previsto. Rapidez é fundamental na guerra. Meu pai já mobilizou tropas e as posicionou perto das águas do país da Terra. Em 2 dias haverá neblina intensa. Embora a neblina pudesse ser criada com ninjutsu, ela chamaria muita atenção. O terceiro Raikage acreditava que era mais seguro confiar nas condições naturais. O quê? Já? A boca de Yaiko, que tinha acabado de fechar, abriu-se novamente. Isto não foi uma solicitação, foi uma notificação. É repentino, admito, disse-a, inclinando levemente a cabeça em sinal de desculpas. Mas é necessário para evitar vazamentos. Peço a sua compreensão. Não será fácil lidar com Iwagakure, observou Non, com um tom de preocupação na voz. Por que não começar pela Terra do Vento? Haha, riu baixinho em vez de responder imediatamente. Perguntei a mesma coisa ao meu pai. Ele se inclinou um pouco para frente, seu tom de voz transmitia um toque de diversão. Como passou anos fortalecendo seu exército. Todos no mundo ninja sabem que mais cedo ou mais tarde começaremos uma guerra. No papel, a Terra do Vento deveria ser nosso primeiro alvo. Ela quase foi destruída por Konoha na última guerra e ainda não se recuperou totalmente. Qualquer pessoa com bom senso esperaria que fossemos atrás deles primeiro. E é exatamente por isso que eles provavelmente fizeram preparativos antecipados. A expressão de A endureceu um pouco. Meu pai quer pegá-los desprevenidos. Aquele velho Noki jamais esperaria que atacássemos o país da Terra primeiro. Assim que a tomarmos, poderemos lidar com a Terra do Vento à vontade. A admiração brilhou em seus olhos enquanto falava, claramente impressionado com a estratégia do terceiro Raikage. Seu desdém pela Terra do Vento, no entanto, era igualmente evidente. Aquele bruto musculoso realmente tem um cérebro decente. Não refletiu consigo mesma, embora tivesse que admitir que isso estava se tornando um show interessante. O terceiro Raikage realmente tem uma perspicácia notável, disse Yaiko, forçando um elogio educado. Na verdade, ele ainda estava digerindo a escala do plano e sem saber como responder. Percebendo sua hesitação, Nagato interveio rapidamente. O tempo é curto. Vou sair para coletar informações. Ele lançou um olhar significativo para Yaiko antes de se levantar e sair às pressas. Yaiko entendeu imediatamente e começou a enrolar. Você deveria ter vindo antes. Não nos preparamos tanto. Depois de cerca de meia hora, Nagato retornou à sala de recepção com passos firmes. Senhor Nagato, como está? A essa altura, A já estava com dor de cabeça por causa da tagarelice interminável de Yaiko. No momento em que viu Nagato entrar, seus olhos brilharam de alívio. Não se preocupe, eu já dei a ordem. 2 dias devem ser suficientes. Chegaremos à fronteira do país da Terra na hora certa. Ao ouvir a certeza de Nagato, Yaiko e os outros não precisaram adivinhar. Ele claramente havia contatado Kawakaze. Eu disse para você não se preocupar, não disse? Yaiko deu um sorriso irônico, assumindo descaradamente o crédito. Seu tom de voz havia mudado sutilmente, refletindo quanto ele havia crescido como político. Sim, sim, respondeu a radiante, satisfeito demais para sequer discutir. Seu humor havia mudado drasticamente de frustração para satisfação no momento em que Nagato chegou. Também tem uma sugestão imatura, disse Nagato depois de se sentar. Prossiga. Todos, inclusive A, concentraram sua atenção nele. O Lord Raikage disse que atacar simultaneamente era para nos tranquilizar, começou Nagato. Mas confiamos que ele não usaria seus aliados como mera bucha de canhão. Entendemos e apreciamos essa boa vontade. Ele fez uma pausa aqui, demonstrando algum respeito por A enquanto criava suspense. Como aliados, também devemos demonstrar nossa sinceridade. Daqui a 2 dias, Akatsukigakure lançará o primeiro ataque. Assim que dispersarmos as principais forças de Iwagakure, suas tropas poderão atacar. Isso garantirá uma vitória ainda maior, não concorda? Nagato fixou seu olhar em A, confiante de que como não recusaria tal oferta. Não importava se Akatsukigakure estava realmente sendo usado como isca. Não importava o que acontecesse, alguém os protegeria. Bom, como esperado, A ficou tão animado que se levantou antes de perceber seu deslize e sentou-se desajeitadamente coçando a cabeça. Senhor Nagato, sua proposta é excelente. Acredito que teremos uma cooperação muito bem sucedida. Era impossível esconder sua excitação. Este arranjo era melhor do que ele esperava. Por mais que tentasse conter o sorriso, os cantos de sua boca continuavam se contraindo para cima. Em sua mente, ele já conseguia visualizar seu pai liderando o ataque final ao país da Terra. Boa cooperação, respondeu Nagato educadamente, finalizando a missão de combate.
Nossa Katsukigakure é pequena e isolada, o que torna isso um grande risco para nós, acrescentou Yaiko com a expressão séria. Ninguém que estivesse ouvindo duvidaria da sinceridade de Akatsuki-gakure nesta aliança. Só espero que o Lord Raikage escolha o momento certo para atacar. Fique tranquilo, eu supervisionarei tudo pessoalmente, prometeu-a sem hesitar. Ingênuo, pensou Yaiko, mas por fora sorriu. É reconfortante ouvir isso. Suas palavras agradaram-a, reconhecendo sutilmente sua força. Bem, já falamos de negócios o suficiente. Yaiko recostou-se ligeiramente. Você fez uma longa viagem. Gostaria de relaxar? Antes que a pudesse responder, Yaiko lançou-lhe um olhar ambíguo. Obrigado pela generosidade, disse-a com um sorriso cúmplice. Mas meu pai está esperando meu relatório, então não vou mais incomodá-lo. Como homem, ele conhecia bem a notória vida noturna de Amegakure. Que pena. Não deixe para a próxima vez, quando tiver mais tempo, disse Yaiko suavemente enquanto se levantava. Com isso, o grupo escoltou até os arredores da vila, despedindo-se dele. Capítulo 415. Nos vemos no país da terra. Depois de se despedir de todos, um por um, a e sua comitiva se viraram e partiram. Num instante, eles se foram. Essa também foi ideia do sensei? Somente quando a presença de A desapareceu completamente é que Yaiko se virou para Nagato e fez a pergunta. Não, foi ideia da esposa do sensei. Mas o sensei não se opôs. Nagato não pôde deixar de sorrir ao se lembrar da expressão chocada de Kawakaze. O sensei também não estava totalmente errado. Aposto que eles estão tendo uma reunião de emergência agora. Todo mundo está aqui, certo? Tsunade ficou na frente da sala de conferências de operações de guerra de Konoha, dirigindo-se a Shata, que estava posicionado atrás dela. Como você ordenou, todos de todos os clãs estão presentes. Shata olhou para os cadernos dos participantes da conferência. Ao contrário das reuniões anteriores, onde apenas um pequeno grupo se reunia, a sala agora estava lotada. Bom, Tsunade assentiu e levantou a mão, batendo várias vezes no pódio. Os ecos abafados preencheram a sala, silenciando instantaneamente a tagarelice persistente. Chega de especulação. Reuni todos aqui hoje porque há algo importante que precisamos discutir. Tsunade falou lentamente, sua voz exigindo atenção enquanto todos os olhos estavam fixos no palco. A presença dela está ficando mais forte, Kawakaze murmurou para a pessoa ao seu lado, observando Tsunade, que havia deliberadamente vestido seu manto de Hokage, exalando um ar de autoridade. Você fala demais. Sakumo, sempre sério durante as reuniões, nem se dava ao trabalho de olhar para Kawakaze. Sem receber resposta, Kawakaze resignou-se ao silêncio, voltando a atenção para Tsunade. Admirou-a em silêncio, sem se importar com as notícias surpreendentes de Nagato. Afinal, se fosse realmente urgente, ele não conseguiria aproveitar o momento daquele jeito. Enquanto os irmãos trocavam palavras, Shata já havia começado a explicar a situação a pedido de Tsunade. De acordo com informações precisas, uma grande guerra ninja começará em 2 dias. Felizmente, o alvo não é Konoha. No entanto, quando a guerra começar, será apenas uma questão de tempo até que Konoha seja inevitavelmente atraída. Hoje, o Lord Hokage reuniu todos vocês para ouvir suas opiniões. Konoha deve tomar a iniciativa ou devemos esperar para ver? No momento em que Shata terminou de falar, antes mesmo que ele pudesse retornar ao seu lugar ao lado de Tsunade, a sala explodiu em caos, mais alto do que antes. É claro que Konoha não será alvo. Sim, a menos que o cérebro de alguém esteja preso em algum lugar. Mas quem está lutando contra quem? Isso não é importante. Digo que devemos atacar primeiro. Não podemos continuar nos escondendo. Devíamos dar uma surra naqueles pirralhos de Vagakure antes que eles tenham alguma ideia. Não. Primeiro, devemos esperar para ver como as coisas se desenrolam. Embora as opiniões da plateia fossem diversas, ninguém duvidou da autenticidade da informação do início ao fim. Tsunade deu tempo suficiente para todos falarem, observando em silêncio sem interferir. Enquanto isso, Kawakaze e um grupo de figuras importantes ao seu redor resumiam silenciosamente os vários pontos de vista. Após um período desconhecido, as vozes na sala de reuniões diminuíram gradualmente. Quieto. Tsunade repetiu sua tática, batendo no pódio mais uma vez. Primeiro, responderei às suas perguntas. Kumogakure e Akatsuki-gakure estão se preparando para atacar o país da terra. Ela não estava preocupada com espiões na sala. Se tais reuniões pudessem ser comprometidas tão facilmente, então Jiraiya deveria ter cometido seppuku ele mesmo. Depois que o público digeriu a notícia, Tsunade continuou. Não há abstenções aqui. Agora vocês têm 2 escolhas. Aqueles que apoiam a iniciativa de ir à guerra fiquem à direita. Aqueles que querem esperar para ver fiquem à esquerda. Seu olhar percorreu a sala, seu tom autoritário não deixando espaço para hesitação. Seguindo o exemplo de Kawakaze e dos outros, as pessoas na sala começaram a se mover. Não demorou muito para que 2 grupos distintos se formassem. Haha, parece que há ainda mais pessoas amantes da paz. Então está resolvido. Sem nem contar, Tsunade já sabia o resultado. Tudo estava sob controle. Ela deu a ordem final para que todos estivessem prontos para a guerra a qualquer momento antes de partir com estilo. Em vez de um debate, esta reunião foi uma declaração aberta a todos em Konoha. A guerra está chegando. Muito tempo depois que Tsunade foi embora, a sala de reuniões foi se esvaziando lentamente. Embora já houvesse especulações antes, a confirmação oficial ainda chocou a todos. Do lado de fora das portas da sala de conferências, as pessoas fingiam tacitamente que nada havia acontecido. Por enquanto, esse era um fardo que apenas os ninjas de Konoha tinham que carregar. A notícia foi um pouco chocante, comentou Orochimaru com rara emoção. Este dia finalmente chegou.
Como membros principais da liderança de Konoha, eles foram imediatamente cercados por outros no momento em que Tsunade saiu. Depois de responder a uma sequência aparentemente interminável de perguntas, eles finalmente saíram da sala de conferências. Liguei para você assim que recebi a notícia, disse Chata, confirmando o que Kawakaze já havia presumido. Eu estava me perguntando por que de repente tantos navios mercantes estavam deixando as docas da Terra do Relâmpago, disse Jiraiya com uma risada, finalmente obtendo uma resposta para o mistério que o incomodava há dias. Esta noite, ele finalmente pôde dormir profundamente. Ele não podia culpar os agentes de inteligência por terem dificuldade em reunir informações, como estava fortemente protegido. Se não fosse pelo movimento oculto de Kawakaze, eles provavelmente não teriam percebido o ataque até que ele já tivesse começado. Eu realmente não esperava que o Kuma atacasse a Terra primeiro, murmurou Fugaku, parecendo perplexo. Ele esperava que eles escolhessem o alvo mais fraco primeiro. Poderia haver algo na Terra do Vento que os deixou cautelosos? Ele não leva Tsunagakure muito a sério, disse Orochimaru com convicção, enquanto seus olhos brilhavam. Como um homem que já havia reformulado suas ambições, ele tinha certeza de que esse era o pensamento mais genuíno do terceiro Raikage. O terceiro Raikage não tinha medo de que Tsunagakure ajudasse o país da Terra. Se Tsunagakure ousasse interferir, ele estaria mais do que disposto a lutar contra eles também. E ainda assim ele está se beneficiando da situação que criamos, refletiu Sakumo. Eles ainda estariam tão confiantes se Tsunagakure estivesse no auge? É verdade. Durante a Segunda Grande Guerra Ninja, Shinku foi chefe de logística e viu em primeira mão quanta humilhação Tsunagakure sofreu nas mãos de Konoha. Se não fosse por certas circunstâncias, Tsunagakure talvez nem existisse hoje. Não faz sentido ficar pensando nisso, disse Kawakaze, sorrindo facilmente. Ainda não é a nossa vez, então vamos aproveitar a paz enquanto ela dura. Quando a verdadeira luta começar, não haverá tempo para isso. Seu comportamento relaxado não demonstrava nenhum sinal de preocupação. Ele sabia muito bem que a força atual de Konoha era assustadora. Só em termos de lutadores de nível Kage, eles superaram em muito as outras vilas. O terceiro Raikage teve sorte de não ser tolo o suficiente para atacar a Terra do Fogo primeiro. Se ele tivesse se aliado a Akatsuki e lançado um ataque a Konoha, eles teriam lhe mostrado rapidamente porque as flores florescem vermelhas. Você acha que todo mundo tem tanto tempo livre quanto você? Zombou Jiraiya. Vou deixar por isso mesmo, tenho trabalho a fazer. Revirando os olhos, ele saiu apressado. Precisava organizar a vigilância do futuro campo de batalha. Se ele permanecesse inativo após receber essa informação, isso seria abandono de dever. Eu também estou indo embora. Preciso voltar para a aldeia e preparar meu povo, disse Fugaku. Ele sabia que a guerra era inevitável. Ainda não estava acontecendo, mas era apenas uma questão de tempo. Como chefe do maior clã de Konoha, ele não podia deixar o nome Uchiha perder peso. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 416. Haha, nós dois somos pessoas ocupadas. Vou voltar e passar um tempo com minha esposa e meus filhos. Shinku não estava nem um pouco preocupado com o futuro do mundo ninja. Sua confiança vinha da força avassaladora de Konoha. Além disso, ele não estava mais sob os holofotes, então, naturalmente, ele tinha tempo para relaxar. Lembre-se de me ligar se houver alguma missão. Estou indo. Dui finalmente falou depois de ouvir a conversa, totalmente consciente de sua própria posição. Quando ele se virou e foi embora, apenas 3 pessoas permaneceram. Vocês dois conversam. Eu ainda tenho coisas para fazer. Não era nem hora de encerrar o expediente, mas Sakumo ainda se lembrava do seu trabalho depois da reunião. Ok, vou com Orochimaru até o laboratório para dar uma olhada. Kawakaze não se importava se Orochimaru estava feliz com isso ou não. Ele casualmente colocou a mão em seu ombro, agindo como se fossem melhores amigos. No segundo seguinte, os irmãos Ataki desapareceram do local quase simultaneamente. Faz tempo que não venho aqui. Kawakaze soltou Orochimaru, que parecia visivelmente irritado, e empurrou a porta. Cunhado. Misaki, que estava no meio de um experimento, olhou para cima e viu o rosto sorridente de Kawakaze. Faça o que quiser. Eu vou só dar uma olhada. Kawakaze acenou com desdém, sinalizando que Misaki não precisava lhe dar atenção. O que você poderia entender? Basta dar uma olhada e ir. Orochimaru não estava zombando dele, ele realmente não esperava que Kawakaze entendesse alguma coisa. Estou bem aqui. Se você tiver coragem, me diga para ir embora. Kawakaze de repente começou a fazer um ato teatral, cutucando dramaticamente a mesa do laboratório com o dedo, produzindo um som de duod. Sua expressão era presunçosa e autoritária. Droga, você é retardado. Orochimaru se divertiu instantaneamente. A última vez que ele ficara tão sem palavras foi bem a última vez. Você é o retardado. Você não tem nenhum projeto novo ultimamente? Como Orochimaru claramente não entendeu a piada, Kawakaze decidiu deixá-la de lado. Mas tem uma ideia inovadora. À medida que as provocações diminuíam, a conversa gradualmente retornava a um tom mais sério, algo com que Misaki já estava acostumada há muito tempo. Kawakaze permaneceu em silêncio, olhando fixamente para Orochimaru, com os olhos cheios de um forte desejo de aprender. Por meio da minha pesquisa, descobri que há uma grande possibilidade de que as bestas com cauda compartilhem uma origem comum. Kawakaze ficou momentaneamente atordoado pelas palavras de Orochimaru. Em todo o mundo ninja, além de Madara e ele próprio, ninguém mais conhecia a lenda do 10 Caudas. Nem mesmo Fugaku provavelmente conseguiria decifrar aquela parte do monumento de pedra no santuário Naka. Cough, cough, Kawakaze pigarreou. Você é mesmo um lunático. Por um breve momento, ele não conseguiu encontrar as palavras certas para descrever seu choque. O intelecto de Orochimaru era realmente assustador. Haha, só uma pequena teoria minha. Recentemente tenho feito experiências com a fusão de células existentes das bestas com cauda. Ainda não sei quais serão os resultados.
Orochimaru falou casualmente, como se estivesse apenas discutindo um passatempo inútil. Espero que você fale. Você está tão cheio de si. Sai daqui. Kawakaze finalmente foi embora depois de ser afastado pelas constantes reclamações de Orochimaru. De volta a casa, sua mente ainda estava ocupada com uma pergunta persistente. Se Orochimaru realmente conseguisse fundir as células das 9 bestas com cauda, ele criaria as células do 10 caudas? Poderia resultar em um Jinchiki artificial, como o Edo Tensei Blue B. Se isso fosse possível, as implicações seriam inimagináveis. O poder do 10 caudas estava em um nível totalmente diferente do das outras bestas com cauda. Kawakaze não sabia dizer se estava animado ou inquieto, mas se viu em um estado emocional incomum. Não sabia quanto tempo havia se passado antes de finalmente se livrar dos seus pensamentos. Orochimaru possuía apenas as células de 4 bestas com cauda. Mesmo que conseguisse reunir todas, a probabilidade de fundi-las com sucesso era mínima. Kawakaze suspirou e decidiu não pensar mais nisso. Pai, o jantar está pronto. Depois de um tempo sonhando acordado, Jinji veio trotando. Ok. Kawakaze se levantou, bagunçou o cabelo de Jinji, e pai e filho caminharam juntos para a sala de jantar. Durante o jantar, a guerra iminente inevitavelmente se tornou tópico de discussão. Aquele velho baixinho Noki vai sofrer dessa vez. Ei, só de pensar nisso fico feliz. Tsunade, sem se preocupar em esconder suas emoções em casa, parecia genuinamente satisfeita. Ela nunca fora do tipo que perdoava e esquecia. Se Nagato se esforçar ao máximo, nossa. Kawakaze balançou a cabeça, deixando a frase inacabada. Só de imaginar o destino de Noki, sentiu um pouco de pena do homem. Foi bom que Nagato estivesse do seu lado. Noki lhe deveria um grande agradecimento quando percebesse o quão ruim a situação poderia ter sido. Durante o jantar, a guerra iminente inevitavelmente se tornou tópico de discussão. Aquele velho baixinho Noki vai sofrer dessa vez. Ei, só de pensar nisso fico feliz. Tsunade, sem se preocupar em esconder suas emoções em casa, parecia genuinamente satisfeita. Ela nunca fora do tipo que perdoava e esquecia. Se Nagato se esforçar ao máximo, nossa. Kawakaze balançou a cabeça, deixando a frase inacabada. Só de imaginar o destino de Noki, sentiu um pouco de pena do homem. Foi bom que Nagato estivesse do seu lado. Noki lhe deveria um grande agradecimento quando percebesse o quão ruim a situação poderia ter sido. Eles merecem uma boa lição. Minato concordou, embora estivesse mais focado em limpar seu prato. Tia, eu quero ir para a guerra para ganhar experiência. Kakashi reuniu coragem e olhou para Tsunade. Sabia que ela tinha considerável influência nesses assuntos. Sakuma olhou para cima, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Você realmente é meu filho. Não é um pouco cedo? Antes que Tsunade pudesse responder, Nayuki interrompeu. Ela sabia o quão talentoso Kakashi era e entendia as responsabilidades de um ninja, mas isso não a impedia de se preocupar. O irmão mais velho Minato foi para a guerra quando tinha minha idade. Kakashi usou Minato como exemplo, calando a mãe. Nayuki ficou sem palavras. Se ela continuasse a discutir, pareceria que ela estava insinuando que Kakashi não era tão bom quanto Minato tinha sido aos 10 anos. É bom ter esse tipo de coragem. Não vou interferir, apenas ouça sua tia. Sakumo, extraordinariamente magnânimo, deixou sua posição clara. Sua confiança no filho era evidente. Não chegamos ao ponto em que precisamos que crianças vão para a guerra. Tsunade franziu a testa, fingindo estar em conflito. Após anos de crescimento, Konoha não tinha escassez de guerreiros habilidosos. Eu não sou mais uma criança. Eu já tenho a força de um Chunin. Kakashi estufou o peito, declarando orgulhosamente seu valor. Isso não muda o fato de que você tem apenas 10 anos. Tsunade já não se surpreendia mais com o talento de Kakashi, embora já tivesse reconhecido mais de uma vez que ele era um verdadeiro gênio. Da perspectiva de Kawakaze, no entanto, com o Presa Branca ainda vivo e vários instrutores de nível Kage o guiando, Kakashi sendo um Chunin de 10 anos era completamente normal. Os ninjas falam com suas ações. Que importância tem a idade? Kakashi permaneceu firme, recusando-se a tocar na comida. Tudo bem, entendi. Você é impressionante. Vou deixar você ir com seu irmão mais velho, Minato. Kawakaze não tinha interesse em ver Tsunade prolongar a situação. Com a força atual de Kakashi, ele não via problema em deixá-lo se juntar a Minato na batalha. Sim, eu te amo, tio. Kakashi saltou no ar, a 1 metro de altura, em comemoração. Então, papai, eu também quero ir. Jinji viu a oportunidade e imediatamente fez seu pedido. Mesmo com toda a sua força, Kakashi não ousaria afirmar que poderia derrotá-lo. Vamos todos. Você seguirá seu tio. Kawakaze não hesitou nem por um segundo antes de concordar. Ele sabia muito bem que não se cultiva um pinheiro em uma estufa, nem se cria um cavalo de corrida em um jardim. Eba, vida longa ao papai. Jinji cumprimentou Kakashi com um toque aqui, e os dois sorriram maliciosamente. Era óbvio que eles já tinham planejado aquilo. A guerra pode ter sido um segredo para outros antes de hoje, mas para esses dois, ela foi compreendida desde o início. Você é realmente especial. Desta vez vamos ver como você se sai. Não envergonhe Konoha. Tsunade lançou um olhar frio para Kawakaze. Suas palavras eram direcionadas a Minato, embora sua verdadeira mensagem fosse clara. Uma ameaça velada. E quando ela disse vocês todos, ela naturalmente quis dizer Navaki também. Entendi, esposa do sensei. Minato assentiu solenemente. Ele jamais esquecera seu sonho. Capítulo 417. 2 dias se passaram em um borrão de atividade. Nas primeiras horas do terceiro dia, Nagato liderou um grande grupo de ninjas da Akatsuki fortemente armados enquanto eles se aproximavam silenciosamente da fronteira do país da Terra. Esses guardas de fronteira são realmente negligentes. Sob o luar, não podia ver claramente os soldados do país da Terra patrulhando a fronteira. Eles se moviam em pequenos grupos, conversando e rindo sem o menor sinal de vigilância. Isso é normal.
Ninguém jamais imaginaria que ousamos atacar o país da Terra. As palavras de Nagato tinham um duplo significado. Por um lado, a Terra da Chuva era apenas um pequeno país. Por outro, o país da Terra ainda era um aliado nominal. Talvez os Dain e Noki do país da Terra nunca tenham sequer considerado a possibilidade de Akatsukigakure iniciar uma guerra. Senhor Nagato, devemos atacar diretamente? Daiki Nakamura estava atrás de Nagato, com o rosto cheio de excitação, completamente destemido. Depois de tantos anos, finalmente tomar a iniciativa de atacar o país da Terra parecia um momento de vingança muito esperado. Quando serviu Sobians, ele sofreu muito nas mãos dos ninjas de Iva. Procurar. O dedo de Nagato se contraiu levemente enquanto ele apontava para frente, com um leve sorriso no canto dos lábios. Sim. Daiki Nakamura assentiu firmemente, depois sorriu ameaçadoramente antes de seguir em frente. Daiki está realmente animado hoje. Não cobriu a boca e riu baixinho. Em pouco tempo, apenas os dois permaneceram ali de pé. Daiki quase brigou com Yuichi por causa desse lugar. Parece que eles realmente não gostam da tarefa de proteger a área. O tom levemente provocador de Nagato fez não rir ainda mais. Como Nagato havia pessoalmente cuidado da seleção, ela não sabia disso. Você acha que Noki vai ficar tão bravo que vai pular para cima e para baixo? Não imaginou a reação furiosa de Noki e caiu na gargalhada. Aquele velho baixinho deve bater muito forte quando fica bravo. Haha, isso não tem nada a ver comigo. Quanto tempo você acha que vai levar para os reforços de Iva chegarem? Nagato não tinha intenção de intervir. Ele tinha total confiança em deixar esses soldados do país da Terra para seus subordinados. A guarnição da fronteira tem uma maneira especial de contatar Iwagakure. Eles não deveriam nos fazer esperar por muito tempo. Não sabia exatamente qual era o objetivo desta operação. Atrair algumas das forças de Iwagakure para fora da vila. Isso é bom. Os sons da batalha à frente ficaram mais altos. Enquanto Nagato falava, seu olhar já havia se voltado para a frente. Não mate todos eles. Não de repente sentiu-se preocupada ao observar o massacre unilateral se desenrolar. Esses soldados do país da Terra eram muito fracos. Se todos fossem eliminados, quem reportaria a Iwagakure? Não se preocupe, eu já dei instruções. Nagato estava completamente confiante. Claro, ele já havia lembrado Daiki Nakamura disso. Os dois continuaram a conversa, mas a batalha já estava chegando ao fim. Tão fraco, tão fraco. Nenhum de vocês é digno de ter o Sr. Nagato lutando contra vocês. Daiki Nakamura limpou o sangue da bochecha com as costas da mão. Segurando sua longa espada, aproximou-se cada vez mais de um soldado que estava sentado no chão, atordoado. Não me mate, não me mate. O soldado havia perdido completamente a vontade de resistir. Ele cambaleou para trás, de quatro, com o rosto tomado pelo terror. Fraco. Grite, vovô, e eu pouparei sua vida. Daiki Nakamura pareceu desenvolver um gosto repentino pela crueldade. Ele apoiou sua longa espada no ombro, com um sorriso sinistro se espalhando pelo rosto. Vovô, vovô. O soldado do país da Terra não hesitou por um segundo, abaixando a cabeça como um bolinho de massa. Haha. Qual o sentido de poupar um covarde como você? Daiki Nakamura riu alto antes de chutar o soldado para o chão. Sem olhar mais, virou-se para perseguir outro soldado. O mensageiro talvez não bastasse para espalhar a notícia. Naquela noite, ele ganhou muitos netos. Bom trabalho. Nagato elogiou Daiki Nakamura com um sorriso contido. Por melhor que fosse sua atuação, o objetivo havia sido alcançado. Não, é tudo graças a você, Sr. Nagato, pelos seus ensinamentos. Diante de Nagato, Daiki Nakamura era tão desajeitado e honesto quanto um grande e tolo urso. Ok, vamos encerrar isso. Vamos continuar andando. Non, claramente nada impressionado com a troca de elogios profissional, interrompeu com visível irritação. De acordo com o plano, eles ainda precisavam fazer parecer que estavam invadindo o interior da Terra. Como quiser, senhora Non. O tom de Nagato era respeitoso, mas sua reverência exagerada deixou claro que ele estava brincando. Idiota. Non lançou um olhar para Nagato, mas o sorriso em seu rosto traiu sua diversão. Daiki Nakamura observou a conversa entre o jovem casal, e decidiu olhar para o céu, fingindo não ver nada. Vamos. Com um único comando de Nagato, a força da Akatsukigakure partiu em ritmo constante em direção ao coração do país da Terra. Eles caminharam corajosamente, sem pressa nem medo. Enquanto isso, Noki, que acabará de receber a notícia, estava fora de si. Inúteis. Vocês todos são inúteis. Alguém pode me dizer o que está acontecendo? Por que você não notou nada? Você. Ele apontou o dedo para as pessoas, uma após a outra, com a raiva transbordando. Nos últimos anos, ele havia dado pouca atenção à Terra da Chuva. Nunca lhe passou pela cabeça que este pequeno país aliado ousaria usar a força contra a Terra. Cale-se. No momento em que alguém abriu a boca para falar, a fúria de Noki explodiu ainda mais. Para ele, isso foi um fracasso completo por parte do Departamento de Inteligência. Sim, a pessoa que mal havia levantado a cabeça rapidamente a abaixou novamente, aguardando ansiosamente o veredito de Noki. Pai, por favor, não fique bravo. A tarefa mais urgente agora é deter os ninjas da Akatsuki. Um homem alto e de ombros largos falou em tom firme, olhando para Noki. Seu nariz grande era idêntico ao de Noki, Kitsushi. Durante a Segunda Grande Guerra Ninja, ele era jovem e fraco, mas agora sua força estava entre as melhores de Iwagakure. Cool. Ouvir a voz do filho ajudou Noki a respirar fundo, forçando-se a se acalmar. Os outros na sala lançaram olhares agradecidos para Ketsushi. O Noki enfurecido era realmente assustador. De acordo com informações da fronteira, essa força de Akatsukigakure é liderada por Nagato, e eles têm um número significativo de tropas. O objetivo deles permanece desconhecido, mas é claramente uma invasão total. Tenho apenas uma posição em relação aos invasores? Eles devem ser eliminados. Sem exceção. Noki bateu a mão na mesa com raiva. A sólida mesa de madeira se espatifou em pedaços, fazendo documentos voarem pelo chão.
Quem entre vocês quer ir? Depois de desabafar um pouco de sua frustração, a raiva de Noki diminuiu um pouco, mas as expressões hesitantes nos rostos de todos fizeram sua pressão arterial subir novamente. O que? Mia Iwagakure está cheia de covardes. Um mero adolescente faz você ter medo de lutar? Ele sabia exatamente o que eles estavam pensando. Nagato, aquele que derrotou Tsunade, era sem dúvida um inimigo formidável. Nenhum deles tinha confiança de que conseguiria sobreviver a uma batalha direta com ele. E a autopreservação era um instinto básico. Eu mesmo vou encontrar esse Nagato. Vamos ver se ele é realmente tão forte quanto dizem. Ri, que sempre detestou Noki, recusou-se a ser rotulado de covarde, especialmente por aquele velho irritante. Não é o suficiente. An não está em boas condições agora, então Kitsushi irá com você. Embora Noki tenha chamado Nagato de pirralho, ele não o subestimou nem um pouco. Se ele tivesse que enfrentar Tsunade, que havia se transformado completamente em uma besta com cauda, ele não ousaria dizer que tinha muita chance. E se ele não conseguia enfrentar Tsunade, enfrentar Nagato era ainda mais incerto. Sim, pai. Kitsushi assentiu, com a expressão composta de sempre. Vocês dois liderem a equipe imediatamente. E o resto de vocês, saiam daqui. Eu cuido de vocês depois. Depois que Ri e Kitsushi saíram, Noki dispensou os subordinados restantes com um aceno de mão. Que Akatsuki Gakure problemático. Que Nagato problemático. Olhando para a mesa quebrada, os olhos de Noki estavam cheios de intenção assassina. Capítulo 418. Senhor Nagato, este não é um lugar óbvio para montar acampamento? Daiki Nakamura parecia inquieto enquanto observava as infinitas planícies de Kitsushi. Este lugar não parecia um local adequado para acampar. Essa é a ideia. Se não fosse óbvio, aqueles idiotas de Iwagakure jamais conseguiriam nos encontrar. Nagato não se importou nem um pouco. Era exatamente esse o efeito que ele queria. Tudo bem então. Como Nagato fizera aquilo de propósito, Daiki Nakamura não insistiu no assunto. No entanto, sua expressão preocupada permaneceu. Não se preocupe. Não importa o que aconteça, ele vai sentir. Não apontou para Nagato, tranquilizando Daiki Nakamura. Não estou preocupado. Vou ajudar ali. Daiki Nakamura forçou um sorriso irônico, acenou com as mãos e rapidamente inventou uma desculpa para ir embora. Esse cara, a única parte dura nele é a boca. Nagato não conseguiu evitar rir enquanto observava Daiki Nakamura se afastando. Se eu não confiasse em você, não teria concordado em montar acampamento aqui. Embora não fosse uma estrategista militar, ela ainda entendia o básico. Haha, obrigada por confiar em mim, Lady Non. Nagato riu alegremente, esquecendo momentaneamente que estavam no meio de uma guerra, pois gostava de passar um tempo sozinho com Non. Você está ficando cada vez mais indisciplinado. Non lançou um olhar de soslaio para Nagato, sua expressão suave e cheia de charme feminino. Só por segurança, por que você não fica comigo esta noite? Nagato se inclinou levemente, recuperando o fôlego bem a tempo de substituir sono por uma palavra diferente antes de falar. Você queria. Um rubor intenso surgiu nas bochechas de Non. Ela nunca tivera um contato tão íntimo com Nagato antes. Você está pensando demais. Eu só quero te proteger. Anos se passaram, e Nagato não era mais o garoto inocente e ingênuo de antes. Se você não teve esses pensamentos, como sabe que estou pensando demais? Non zombou da fala mansa de Nagato, embora o rubor em seu rosto só aumentasse. Boas intenções são tão inúteis quanto a sabedoria de uma mula. Se você não quiser, tudo bem. Nagato foi o primeiro a chamá-la, sua expressão quase dizia, não se arrependa disso depois. Guarde isso, irmãozinho. Vou te dar mais alguns anos. Entretanto, Non, que estava nervoso, de repente assumiu a liderança. Ela se levantou, deu um tapinha no ombro de Nagato com o ar de uma anciã magnânima e saiu rapidamente, deixando Nagato atordoado no lugar. Isso, não era assim que meu roteiro deveria ser. Quando ele finalmente se recuperou, sorriu novamente enquanto observava os passos um pouco apressados de Non. Irmã mais velha, você também não parece tão calma. Enquanto Nagato ainda se divertia com vai e vem brincalhão, Ri e Kitsushi corriam para frente, a urgência queimando a cada passo. Quão longe fica? Ri mal terminou de falar quando uma resposta veio de trás dele. 50 quilômetros ou mais, Lord Ri. Por causa das ações deliberadas de Nagato, a localização do acampamento da Akatsuki foi exposta. Muito bom. Como eu pensava, ele é um pirralho arrogante que não sabe o seu lugar. Os lábios de Ri se curvaram levemente. Ele presumira que Nagato fosse apenas mais um idiota musculoso sem noção de táticas militares. Sinto que tem algo errado. As sobrancelhas de Kitsushi não relaxaram desde que soube do local de acampamento da Akatsuki. Era difícil acreditar que alguém capaz de travar uma guerra de unificação cometeria um erro tão flagrante. Você está pensando demais. Não vamos? Ri lançou um olhar para Kitsushi, seu tom muito mais suave do que o modo como falava com Noki. Ei! Kitsushi suspirou, sentindo-se impotente. Mesmo que houvesse um mar de espadas e chamas à frente, eles não tinham escolha a não ser atacar. Este era o território do país da terra, e eles tinham que deter a Akatsuki. Se Nagato tivesse armado uma armadilha, isso não passaria de um desafio aberto. Conforme a noite avançava, Nagato estava deitado em sua tenda com os olhos subitamente abertos. Seu Rinnegan brilhava assustadoramente na escuridão. Sem pressa para acordar os outros, ele calmamente arrumou sua barraca antes de entrar na de Non. Ei, acorde e vá trabalhar. Nagato beliscou delicadamente o nariz de Non, despertando-a do sono. Para alguém com instintos de espião, isso era praticamente inédito. Kug. Non deu um tapa na mão de Nagato e soltou um pequeno bocejo. Os ninjas de Iwa estão quase aqui. É hora de levantar. O tom de Nagato era gentil, seu olhar cheio de calor. O que? Por que você está me acordando agora? Apresse-se e avise os outros. Non imediatamente entrou em alerta máximo. Ao contrário de Nagato, ela não tinha o luxo de se manter tão calma. Ok,
Diga a todos para se prepararem para a batalha. Os ninjas de Iva chegarão em breve. Nagato e Non deixaram a tenda, cada um indo acordar os outros. 3 minutos depois, toda a Katsukigakure estava em modo de combate total. Parar. Ri levantou a mão, interrompendo o avanço deles. O chefe da vila da Akatsuki, Nagato, não é alguém com quem se possa brincar. Kitsushi e eu vamos distraí-lo. Então todos vocês atacarão. Ri não era arrogante. Ele sabia exatamente quanto dano alguém do calibre de Nagato poderia infligir a um ninja comum. Entendido. Kitsushi deu um passo à frente, ficando ao lado de Ri, enquanto a grande força atrás deles assentiu em concordância silenciosa. Já consigo sentir uma enorme presença de chakra à minha frente. Vamos fazê-lo sofrer primeiro. Assim que ele falou, Ri se envolveu em uma capa de chakra vermelho escuro. À medida que seu chakra da besta com cauda aumentava, seu corpo se transformava. Caindo de 4, sua figura inteira foi engolfada em chakra vermelho escuro, e 4 caudas ficaram eretas atrás dele. Transformação parcial da besta com cauda. A pressão esmagadora forçou Kitsushi e o ninja Iva a darem um passo involuntário para trás. Só de ficar perto do Lord Ri já é sufocante. Então esse é o poder de uma besta com cauda? É assustador. Alguns ninjas de Iva, testemunhando o poder da besta com cauda pela primeira vez, não conseguiram deixar de murmurar em admiração. Mas Ri não tinha tempo para se importar com suas palavras. Uma quantidade enorme de chakra da besta com cauda já havia se acumulado na frente de sua boca. Ele estava se preparando para lançar uma Bijudama, um ataque devastador de longo alcance direcionado às forças da Akatsuki. Não havia necessidade de se conter diante do inimigo. Você realmente não está sendo educado. Protejam-se. Os lábios de Nagato se curvaram em desdém enquanto ele falava com Non. Então, num instante, ele desapareceu de vista. Mesmo aquela distância, Ri, banhado pelo chakra da besta com cauda, era como um sinalizador brilhante na percepção de Nagato. Nagato sabia exatamente o que estava planejando. Nada bom. Liberação da terra. Parede estilo terra. Quando Kitsushi percebeu uma figura se aproximando rapidamente, já era tarde demais. No breve momento que teve, ele só conseguiu erguer uma grossa parede de terra na frente deles. Mas ao mesmo tempo, a Bijudama de Ri estava apenas pela metade condensada, tornando-a completamente inútil. Shi, Ha, 10, Sei. Antes que pudessem ver quem havia chegado, 4 palavras estrondosas explodiram em seus ouvidos. Uma força repulsiva e violenta avançou em direção a eles. O muro de terra que deveria protegê-los não apenas desmoronou, mas também se despedaçou e foi arremessado para trás. Ri e Kitsushi sofreram um impacto, atingidos por fragmentos de pedra e foram lançados longe. As tropas atrás deles não se saíram melhor. Em segundos, corpos estavam espalhados pelo chão. Capítulo 419. Começar com uma Bijudama? Isso não é muito educado. À medida que a fumaça se dissipava gradualmente, o campo de batalha apareceu. Os ninjas de Iva, assustados como pássaros ao ouvir o som, viraram-se na direção da voz, apenas para ficarem chocados com o que viram diante deles. Um jovem pairava no ar com a postura ereta e firme. Seu cabelo ruivo era impressionante, mas o que realmente os perturbava eram seus olhos, pupilas peculiares que nunca tinham visto antes. Chefe da vila da Akatsuki, Nagato? Mesmo sob a luz fraca da lua, Ri o reconheceu instantaneamente. A aparência de Nagato era distinta demais para ser confundida. A única coisa que ele não conseguia entender era porque Nagato não havia continuado com outro ataque. Parabéns, você acertou. Infelizmente não há recompensa. Nagato deu de ombros, seu comportamento casual deixando claro que ele não via os ninjas de Iva como uma ameaça. Este é realmente o Nagato que derrotou Okage? Que tipo de ninjutsu estranho era esse? Até Lord Ri e Lord Kitsushi foram mandados voando. Os tímidos ninjas de Iva gritavam silenciosamente em seus corações enquanto o medo lentamente se espalhava pela multidão. Alguns engoliram em seco nervosos, enquanto outros tremiam, suas pernas mal conseguiam sustentá-los. Com apenas um movimento, o nível de perigo de Nagato aos olhos deles disparou. Por que invadir nossa terra sem motivo? Kitsushi, com o rosto coberto de sangue, não ousou limpar o ferimento na testa. O sangue escorrendo só piorava sua aparência miserável. Bem, se você precisa de um motivo. Digamos que não gostamos do seu país da terra. Nagato ponderou por um momento antes de dar uma resposta que soou mais como uma piada. Ridículo. Você acha que somos crianças de 3 anos? Ri ficou instantaneamente furioso, sentindo como se sua inteligência tivesse sido completamente insultada. Não, não, não. Eu diria que você tem pelo menos a inteligência de uma criança de 5 ou 6 anos. O sorriso irônico no canto da boca de Nagato foi a gota d'água. Ri não aguentava mais. Você quer morrer? Com um grito furioso, Ri se lançou no ar com imensa força, investindo contra Nagato como uma bala de canhão. O chão abaixo dele rachou sob a pressão do salto, deixando 4 crateras profundas em seu rastro. E mais uma vez, sua forma mudou. Sua transformação parcial em besta com cauda se intensificou, lava derretida cobriu todo seu corpo, amplificando suas capacidades ofensivas e defensivas. Tendo experimentado a força monstruosa de Tsunade em primeira mão, Ri não perdeu tempo. Ele imediatamente ativou seu modo de chakra de liberação de lava. Combinar as próprias habilidades com o poder de uma besta com cauda interessante. Nagato não tinha intenção de se esquivar e, em vez disso, fez um comentário casual sobre a transformação de Ri. Liberação da terra, dragão de terra e pedra. Não se preocupem conosco. Concentrem-se nos outros ninjas da Akatsuki. Ao ver Ri se mover, Kitsushi não hesitou. Formou selos de mão e comandou um enorme dragão de pedra e terra que investisse contra Nagato por trás, com os dentes afiados à mostra.
Os ninjas de Iva, instigados à ação, avançaram ao ouvir o comando de Kitsushi. Então vou entrar na brincadeira. Nagato não estava nem um pouco preocupado com os ninjas de Iva. Embora Non não estivesse entre os mais fortes da Akatsuki, ela estava muito além do que um ninja comum poderia enfrentar. Inclinando-se ligeiramente para o lado, Nagato ergueu a palma da mão. O enorme dragão de terra se chocou contra uma força invisível, incapaz de se mover um centímetro sequer. Então, sob o olhar horrorizado de Kitsushi, o dragão rapidamente encolheu antes de desaparecer completamente. O que? Embora Kitsushi tivesse ouvido rumores de que Nagato absorveu uma Bijudama, testemunhar isso em primeira mão foi uma experiência completamente diferente. Se o ninjutsu não funcionasse, como essa batalha seria possível? Ri, no entanto, não se abalou. Seus lábios se curvaram em um sorriso sinistro enquanto seu punho coberto de lava fechava os últimos centímetros entre ele e o rosto de Nagato. Ele tinha certeza de que no momento seguinte, o pirralho arrogante diante dele seria reduzido a uma massa ensanguentada. Ele já conseguia imaginar o rosto mutilado de Nagato. Você está se precipitando. A voz calma de Nagato interrompeu os pensamentos de Ri. Uma virada brusca de cabeça, uma mudança de presença, de repente, a distância entre eles pareceu impossivelmente vasta apesar da proximidade. Kitsushi ainda estava se recuperando do choque quando testemunhou algo ainda mais inacreditável. O punho coberto de lava de Ri foi capturado, firmemente agarrado por um braço mecânico. Não importa o quanto ele lutasse, ele não conseguia se libertar. Outro braço mecânico estava enrolado firmemente em volta do seu pescoço, deixando-o completamente imobilizado. E então, como se isso não bastasse, fios mecânicos finos surgiram, envolvendo Ri como uma cobra constritora. Kitsushi nem sabia como processar o que estava vendo. Não foi só o ataque de Ri que falhou, foi como se ele tivesse voluntariamente ido direto para as mãos de Nagato. Isso é o melhor que você consegue fazer? Nagato mal olhou para Kitsushi antes de voltar seu foco para Ri. Os braços robóticos soltaram os punhos de Ri, mudando de posição e se transformando em um cano cilíndrico apontado diretamente para sua testa. Enquanto uma enorme quantidade de chakra se acumulava dentro do barril, brilhando ameaçadoramente, Ri podia sentir a morte se aproximando. A diferença é realmente tão grande. Isso é absurdamente forte. Isso é mesmo poder humano. Ri nunca sentirá a morte tão perto antes. A tênue confiança que lhe restava estava se desintegrando rapidamente. Liberação da terra, cortador de pedras. Ao ver que o cano estava prestes a disparar, as mãos de Kitsushi se moveram mais rápido do que nunca, formando selos de mão numa velocidade que ultrapassava seus próprios limites. Várias lâminas de pedra enormes cortaram o ar, convergindo para Nagato em um último esforço. Os lábios de Nagato se curvaram em um sorriso indecifrável, um sorriso que Ri não conseguia entender. Com um estalo agudo, os braços mecânicos subitamente se separaram do corpo de Nagato. O barril, privado de sua fonte de energia, piscou e escureceu antes de cair no chão. Ri, subitamente livre, não teve mais como se apoiar para recuperar o impulso. Ele despencou, batendo com força no chão. Kitsushi mal podia acreditar, ele realmente conseguiu? A capacidade de Nagato de absorver ninjutsu tinha um limite de tempo? Não acredito que você escapou. Mas, isso não vai acontecer de novo. Nagato casualmente recolheu seus braços mecânicos quebrados completamente ileso. Sua habilidade de absorver ninjutsu talvez tenha um limite de tempo. Kitsushi rapidamente se reagrupou com Ri, aumentando cautelosamente a distância entre eles e Nagato. Realmente, o ânimo de Ri se elevou. Ele não estava ansioso para tentar taijutsu novamente. Ser sufocado daquele jeito já tinha sido suficiente para uma vida inteira. Eu não tenho certeza. Mas agora mesmo, meu ninjutsu funcionou, e eu pensei que você... Kitsushi não terminou a frase, mas Ri entendeu. Se a habilidade de absorção de Nagato não tivesse atraso, então quando o ataque de Kitsushi tivesse acertado, Ri já deveria estar morto. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais sentido fazia, e uma ponta de confiança reacendeu no coração de Ri. Mas eles não tinham ideia de que toda a sua conclusão não passava de uma ilusão cuidadosamente orquestrada por Nagato. Se Nagato realmente quisesse matá-los, isso já teria acontecido. Antes da batalha, Kawakaze deixou claro para Nagato. O objetivo era manter como focado em Iwagakure. Se Iva fosse completamente exterminado, como seria o único a lucrar? E esse era um cenário que Kawakaze não queria. Caso contrário, com o poder de Nagato, nem Ri nem Kitsushi teriam chance. Bem, já que você não vai fazer nenhum movimento, não serei educado. Nagato sabia que não poderia ser muito misericordioso. Ele precisava fazer a luta parecer convincente. Ninjutsu composto, raios e ondas de água colidindo. Terminando seus selos de mão, Nagato abriu a boca, liberando uma enorme onda de colisão de água infundida com liberação de relâmpago. Uma enchente de água, grande o suficiente para formar um pequeno lago, avançou em direção a Ri e Kitsushi. A liberação de água neutralizava a liberação de fogo. A liberação de relâmpago anulou a liberação de terra. Ri não teve escolha a não ser fugir. Mas a técnica de Nagato cobria uma área muito ampla. Apesar de seus melhores esforços, ambos foram pegos no ataque. No primeiro contato, uma forte sensação de formigamento percorreu seus corpos, interrompendo seus chakras. A lava ao redor do corpo de Ri diminuiu visivelmente. Suportando a sensação de dormência, Ri e Kitsushi saíram do alcance do jutsu. Mas antes que pudessem recuperar o fôlego, Nagato já estava sobre eles. Um chute poderoso fez Kitsushi voar, seu corpo tombando enquanto ele engolia Billy. Ele caiu no chão, levantando uma espessa nuvem de poeira. Ri se saiu um pouco melhor. Cruzando os braços, conseguiu bloquear o golpe de Nagato, embora a força ainda o tenha feito cambalear vários passos para trás. Nagato estava bastante satisfeito consigo mesmo. Seu taijutsu havia melhorado consideravelmente. Na verdade, não foi uma escolha estratégica, foi uma precaução. Se ele usasse muito poder, poderia matá-los acidentalmente.
Por enquanto, o taijutsu era uma maneira mais segura de controlar a intensidade da batalha. Enquanto Nagato e Ri continuavam a lutar, Non e o resto da Akatsuki entraram em confronto com os ninjas de Iva. Enquanto isso, a já havia retornado silenciosamente para sua nave, vindo da Terra. Capítulo 420. Pai, Iwagakure já enviou tropas para a Terra da Chuva. A julgar pelo momento, eles já devem ter entrado em conflito com os ninjas da Akatsuki. O quarto manteve sua palavra. Ele foi pessoalmente ao país da Terra para monitorar os movimentos de Iwagakure. Muito bem, é hora de subirmos ao palco. Vamos! Os navios mercantes de Komogakure, que estavam esperando há dias, finalmente zarparam novamente sob as ordens do terceiro A. Embora a neblina já tivesse se dissipado há muito tempo, Akatsuki conseguiu afastar com sucesso o poder de fogo de Iwagakure, fazendo com que a outrora formidável barreira natural parecesse quase desnecessária. À medida que os navios avançavam, o litoral do país da Terra logo apareceu. Ao mesmo tempo, os ninjas de Komo também se tornaram visíveis para as forças de Iwagakure. Desde que Komo os emboscou durante a Segunda Grande Guerra Ninja, Iwagakure manteve esta área costeira fortemente protegida. Senhor, dezenas de navios não identificados estão se aproximando rapidamente. O ninja Iva não perdeu tempo e correu para o posto de guarda a toda velocidade para reportar ao capitão. O que? Depressa, sigam-me para interceptá-los. O capitão ninja de Iva imediatamente largou a revista que estava lendo e correu para fora sem olhar duas vezes. Rapidamente, ele estava liderando 100 homens através do mar, movendo-se rapidamente para bloquear a frota como que se aproximava. Permitir que navios não identificados entrassem no porto era impensável. Se algo desse errado, ele não seria capaz de arcar com as consequências. Rezando em seu coração para que aquele fosse apenas um comboio mercante não relatado, ele reuniu coragem e parou a menos de 100 metros dos navios. Os navios à frente devem parar imediatamente para inspeção. Caso contrário, seremos forçados a atacar. Assim que terminou de falar, o capitão ninja de Iva percebeu que sua testa estava encharcada de suor. Se esses navios realmente pertencessem ao inimigo, então hoje, seu corpo de 100 quilos teria que responder por isso. Senhor Raikage, o que devemos fazer? A expressão de Dodai permaneceu fria e ilegível, sem demonstrar nenhuma emoção. Continue. Vou me aquecer. O terceiro Raikage casualmente puxou sua capa e a jogou para trás de si. No segundo seguinte, ele disparou para frente como um raio azul. Ah não, é o ninja do Kumo. O capitão soube imediatamente quem estava chegando no momento em que viu o brilho familiar do modo de chakra de liberação de relâmpagos. Ele lutou contra os ninjas de Kumo na Segunda Grande Guerra Ninja e nunca esqueceria o terror daquela figura azul. Seu pior medo havia se tornado realidade. Agora, ele estava preparado para morrer. Mesmo sabendo que era uma batalha perdida, ele não tinha escolha a não ser lutar. Esse era seu dever como ninja. Ataque. Liberação de vento. Cortador de vento. Deixando de lado o medo, o capitão Iva liberou seu ninjutsu mais forte e avançou. Embora a liberação de vento fosse teoricamente superior à liberação de relâmpago, a diferença de poder entre elas era simplesmente muito grande. A enorme lâmina de vento, afiada o suficiente para cortar um homem ao meio, não conseguiu nem mesmo retardar o terceiro Raikage. Sua coragem é admirável. Com uma única mão levantada, o terceiro dissipou a lâmina de vento sem esforço algum. Era tão fácil quanto respirar. Sopro. O som nauseante de carne sendo perfurada ecoou pelo ar. A mão do terceiro perfurou o peito do capitão Iva, fazendo dele a primeira vítima. O capitão olhou para baixo, com os olhos cheios de descrença. Eu estou morrendo? Mas o terceiro não demonstrou piedade. Num piscar de olhos, ele libertou o braço e investiu contra o próximo ninja de Iva. Em poucos minutos, o mar estava tingido de vermelho. Membros decepados e corpos sem vida flutuavam na superfície da água. O terceiro caminhou calmamente pelo mar, encharcado de sangue, enquanto a frota como atrás dele cortava metodicamente as ondas vermelhas. Eles estão todos mortos. Mortos. Em um canto escondido ao longo da costa, o ninja Iva estava caído no chão, com os olhos vazios e desfocados. Um momento depois, ele voltou à realidade, lembrando que ainda tinha uma missão a cumprir. O capitão o deixou para trás antes de seguir em frente, justamente para garantir que pelo menos alguém sobreviveria para entregar o relatório. Enxugando as lágrimas, o ninja de Iva respirou fundo várias vezes antes de se levantar. Sem ousar olhar para trás, sem nem mesmo parar, ele despejou cada grama de chakra em seu corpo, forçando-se a se mover cada vez mais rápido em direção a Iwagakure. Quando a trágica notícia chegou a Noki, sua raiva explodiu mais uma vez. A nova mesa que ele tinha acabado de substituir quebrou-se em pedaços, e os funcionários de Iwagakure que estavam em seu escritório ficaram em um silêncio tenso e temeroso. Droga, droga! Pela primeira vez, Noki nem teve coragem de repreender seus subordinados. Ele sabia exatamente o que isso significava. Iwagakure agora enfrentava a crise mais perigosa desde sua fundação. A Akatsuki está atacando pela frente, e os ninjas de Komo estão seguindo logo atrás. Você acha que algo assim acontece por coincidência? Noki podia sentir claramente que se tratava de uma conspiração cuidadosamente orquestrada contra Iwagakure. Você está certo. Akatsuki Gakure já deve ter se aliado a Komogakure. Este é um fracasso meu. Lord Tsuchikage, por favor, me puna. O chefe do departamento de inteligência caiu de joelhos com um baque pesado, não tendo mais nenhuma esperança. Se Akatsuki tivesse atacado, ele poderia ter resolvido a situação com uma explicação. Mas com os ninjas de Komo também lançando seu ataque, ele agora era o bode expiatório perfeito. Não importa o quão bem como tenha escondido seus movimentos, a falha em detectar qualquer pista ainda recaía diretamente sobre seus ombros. Punição? É claro que haverá punição. De agora em diante, você se reportará diretamente à divisão de operações. Mesmo que você tenha que morrer, você morrerá na linha de frente por mim.
Você entende? Noki zombou, rebaixando imediatamente o oficial de inteligência ao posto mais baixo. Se o homem não fosse ainda útil, Noki poderia simplesmente tê-lo matado ali mesmo. Sim. O ex-oficial de inteligência levantou-se atordoado e saiu lentamente do escritório. Ele não estava mais qualificado para comparecer à reunião. Senhor Tsuchikage, a questão mais urgente agora é deter o avanço dos ninjas de Como. Por favor, dê a ordem. Com um bode expiatório estabelecido, alguém finalmente ousou falar. Reúna todos os ninjas disponíveis na vila e prepare-se para partir imediatamente. Noki tomou a decisão sem hesitar. Mesmo que ele não quisesse essa guerra, não havia mais escolha, ele tinha que enfrentá-la de frente. Sim, senhor. Todos os ninjas de Iva presentes responderam em uníssono, embora a preocupação fosse evidente em seus rostos. Eles já haviam lutado contra Como antes. Mesmo em uma batalha 1 contra 1, a vitória nunca era garantida. E agora, com muitas de suas tropas já atraídas pela Katsuki, suas chances pareciam ainda menores. No entanto, ninguém ousou expressar suas dúvidas diante de Noki. Por que vocês ainda estão aqui parados? Sair. Assim que o último deles saiu, a presença dominante que Noki mantinha desapareceu instantaneamente. Foi como se ele tivesse envelhecido 10 anos em um instante. Sensei, queria que você ainda estivesse aqui. Murmurando para si mesmo, Noki pensou na sabedoria que seu sensei havia transmitido. Naquele momento, ele não carregava mais a presença de um estrategista inabalável, apenas o peso de um velho lutando sob o fardo da guerra. Uma hora depois, chegou um relatório informando que as tropas estavam reunidas. Noki finalmente voltou a si. Vamos! Colocando seu manto Tsuchikage sobre os ombros, ele endireitou sua postura e respirou fundo. Embora seu coração permanecesse pesado, ele se forçou a recuperar a compostura. Ao chegar à entrada da vila, ele se dirigiu à massa de guerreiros reunidos à sua frente. Os ninjas de Como invadiram nossa terra novamente. Podemos simplesmente sentar e não fazer nada? Não. A resposta estrondosa ecoou como o rugido de uma montanha. Então o que devemos fazer? Mate-os! 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 Bom, então siga-me, vamos acabar com esses bastardos do Kumo. Com isso, Noki voou no ar, liderando o ataque à frente de seu exército. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.